Bom, pessoal, como vocês sabem, o professor Carlos André é um dos... Como vocês sabem, o professor Carlos André, ele vai trabalhar conosco essa semana. Ontem ele já falou com vocês, nós já estamos falando com vocês essa semana sobre a diferença entre a UFG e as demais bancas. Ontem ele mostrou o que é a gramática da UFG e das outras bancas e a textualidade da UFG. Então, vocês estão vendo exatamente as diferenças, né, entre a UFG e as demais bancas. Hoje, o professor vai falar com vocês sobre a textualidade. Vocês vão ver que a UFG não é interpretação de textos. Vocês vão ver sobre gênero, polissemia, intertextualidade. E só retomando para quem não estava aqui ontem, o professor Carlos André já trabalha com a UFG, já tem pelo menos quase 20, já tem uns 20 anos, né? E aí, em relação ao UFG, o professor Carlos André já tem expertise, ele já trabalha desde a época que a UFG fazia o próprio vestibular, então ele sabe como é que a banca se comporta, como é que são as correções da redação, como é que é o tipo de prova. Então, vocês estarão em ótimas mãos, tá? Já falei do professor Carlos André, então fiquem tranquilos. Vocês, vocês se preparem que nós estamos fazendo um curso incrível para vocês, tá? O professor Carlos André, então, vou passar para ele a palavra para que fale hoje sobre a textualidade, a chamada textualidade. Opa, vamos lá. Obrigado. Já falei com esse negócio de há 20 anos, eu disse a todo mundo. Já falei, gente, eu comecei com 15, viu? Só para vocês saberem, 15 ou 12. Não é verdade, Larissa? Mais ou menos com uns 15 anos eu comecei. Nada de negócio de 20 anos de jeito nenhum. Vamos lá, então. Vamos começar. Bem, primeiro cumprimentar a nossa diretora aqui, dizer da nossa felicidade de estar aqui de novo com vocês, sabe? Nós saímos daqui ontem, nós até conversamos, né? Como a energia é boa de falar com vocês, assim. É muito boa mesmo, a gente fica muito feliz, sabe? Porque, eu vou até compartilhar aqui rapidamente para que nós possamos conversar, porque assim, o que nós sentimos de quem é concurseiro, daquele que estuda para concurso público, é uma vontade, assim, quase que visceral, sabe? Visceral de passar, de estudar, etc. E isso se confunde com a nossa vida, né? A nossa vida é muito assim, vocês podem perceber, como se nós tivéssemos acordado agora há pouco, né? Chegamos aqui ao Instituto, hoje para uma reunião, antes das 7, né? Começamos a reunião das 8, chegamos das 7, e estamos aqui numa felicidade incrível para falar com vocês, para dialogar com vocês. E isso, repito, aqueles que estão aqui, Larissa, Emanuela, Alines, né? Quem mais está aqui? A Luzirene, todas elas, a Emanuela está aqui, exatamente, a Josi, sabem que isso a Eleusa está entrando aqui agora também. Que legal. Isso é nosso. Então, gostaria muito que vocês pudessem estar nessa mesma sintonia, sabe? Assim, pensar assim, gente, hoje foi um dia, digamos, para alguns mais difícil, para outros um dia mais, digamos, um dia mais tranquilo, mas independentemente disso, agora é hora de se divertir, percebe? É estudar com essa sensação de que, nossa, já acabou. Nossa, achei que fosse 3 horas, 4 horas, sabe? Esse é o ponto que eu queria colocar a vocês, que se sentissem na pele, sabe? Aquele detalhe, na veia mesmo, assim, não só a vacina salva vidas. Então, não só a vacina é bom lembrar, mas também outra coisa que salva vidas, além da vacina, é conhecimento. Conhecimento, 1 milhão de vezes conhecimento, conhecimento à prova em concurso, né? E aí não é qualquer conhecimento, e com todo respeito às outras áreas, com todo respeito. Nós estamos falando de quê, gente? De língua. Nós estamos falando de linguagem, de textualidade. Isso muda vidas. Agora, e para passar no concurso? E para aqueles que querem passar no concurso? Aí acabou, né? Aí acabou. E hoje eu vou mostrar a vocês um dos pontos sobre os quais nós falamos ontem. Todo mundo com um caderno aí?
Lembrando, isso é aula. Vou repetir, gente, aula. Não dá, sob qualquer hipótese, para você assistir uma aula se você não está com o seu caderno, se você não está com a sua caneta aí para anotar, porque eu gostaria que aqui ao final da exposição, ou mesmo entre uma questão e outra, você parasse e me perguntasse sobre o assunto. Repito, porque é aula. Entende? O Instituto começou a... Nossa, a Larissa sabe disso, eu fico tão feliz. Nós éramos uma escola presencial em Goiânia, tínhamos uma média aí de 800 alunos por ano, né? Só alunos de língua portuguesa, redação, sala sempre de alunos, os melhores alunos do estado de Goiás. E hoje, gente, nós podemos estar no Brasil inteiro. Olha que satisfação. Já imaginou se nós pudéssemos, há 5, 6 anos, a gente estava até conversando sobre isso, né? Fazer o que nós estamos fazendo aqui agora. Então, nós temos sempre que olhar com um olhar positivo. Evidentemente, o que essa pandemia trouxe foi muito mais problema, mas muito mais problema do que solução. Então, vamos pensar? Também houve algumas coisas que foram ligadas à solução. Por exemplo, a possibilidade de fazermos o que nós estamos fazendo aqui agora. Esse adiantamento dessa perspectiva do curso online. Tirar essa lógica de que curso online não tem qualidade, tirar essa lógica de que curso online não tem acompanhamento. Aqui, nós já estamos com mais de 1.000 alunos. Marina sabe praticamente o nome de todos. Como é que ela sabe? Porque ela divide, assim, especificamente as turmas. Então, por exemplo, hoje é o colega da turma tal. Se aquele colega conversar com ela, assim, semanalmente, ela vai saber o nome dele. Assim, é uma coisa impressionante. E, repito, nós temos muito orgulho disso. Passar em concurso tem a ver com isso. Quem não é de Goiânia, em Goiânia nós temos isso, viu, gente? O que você se acostumasse? Goiano gosta de aconchego, goiano gosta de ser mais próximo, goiano gosta de conhecer a família, goiano gosta de saber por que você não está rendendo, se há algum problema pessoal. É nosso, isso aqui é de Goiás, né? Embora eu seja um goiano, como ela costuma dizer assim, meio diferente. Falsificado. Ele é um goiano Eu falsificado. não gosto de pamonha, eu não gosto de pequi, sabe, doutor Sebastião? Eu não gosto. Mas eu sou goiano, saibam disso. Goiano, né? É comigo mesmo. Então vamos lá, vamos deixar de falar desse negócio, que senão depois alguém vai querer me tirar o título de cidadão goiano. Vamos lá. Só acredito depois que não fique. E vamos à língua portuguesa, senhores. Vamos lá. Senhores, é o seguinte, eu gostaria de perguntar... Só lembrando antes de você começar, daqui a pouco nós vamos colocar isso de presença. Não deixem de preencher, tá, gente? Verdade. Nossa equipe deve colocar isso de presença daqui a pouquinho. Não esqueçam disso. Tá bom. Então tá, qualquer coisa... Desculpa, não, imagina, vamos o que interessa. Pode interromper, isso é importantíssimo. Quais são os 5 aspectos da prova da UFG? Quem pode me falar? Quais são os 5 elementos? Porque se você for observar, a FCC são 2 elementos, né? Primeiro, língua portuguesa, só para relembrar, e depois de língua portuguesa, interpretação de texto. Itamaraty também, viu? Você pega lá, por exemplo, a IADES, que é a banca que faz a prova do Itamaraty, língua portuguesa e interpretação de texto. A UFG é diferente de tudo que você já viu. Quando sair o edital, você vai ver isso. Você vai assim, meu Deus. Aí a prova é de quê? A prova é de textualidade. E essa prova de textualidade tem 5 elementos com eles. A Larissa tá mandando aqui pra gente. Gênero, coesão, o que mais, gente? Vou abrir o microfone. Estou abrindo o microfone de vocês. Conversa com a gente, por favor. Agora sim. Boa noite, professor. Boa noite, professora. Gênero, coesão, coerência, linguagem. Esqueci o último. Aspectos linguísticos. Aê! Larissa é a Larissa, né? Então, veja bem. Quais são, Larissa? Como é que é? Gênero, coesão, coerência, linguagem e aspectos linguísticos. Perfeitamente. Ótimo. E do que nós vamos falar hoje? Você sabe? Textualidade. Textualidade. Mas em que desses 5? Hoje nós vamos Gênero. pegar gênero. Nós vamos trabalhar gênero. Aí, dentro de gênero, veja que nós vamos aprofundar sobre um dos itens, vamos falar sobre algumas coisas, como, por exemplo, atenção, anotem aí. Intertextualidade. Anotem, por gentileza. Aula, gente, aula, por favor. Quem puder colocar aí a câmera, por favor, deixe a câmera ligada. Eu preciso ver vocês, né, bem? Vocês não estão ligando a câmera. Gente, cadê vocês? Nós somos carentes, por favor. Muito carentes, muito carentes. Vou falar depois, né? Então,
Só para ratificar. Vocês vão ter que mandar lenços para nós, por favor. Ah, Camila, obrigado. Então, dentro do gênero, nós vamos estudar intertextualidade, polifonia. Olha esse nome, polifonia. Intertextualidade, polifonia, interdiscursividade, intertextualidade. Obrigado, Bauer. Está aberta a câmera. Intertextualidade, polifonia, interdiscursividade, e polissemia. Polissemia. Aline, quais são os itens mesmo? Nós vamos ter que estudar. Intertextualidade, polifonia, interdiscursividade e polissemia. Perfeito. Agora, o que eu vou fazer? Vou resolver exercícios e cada uma dessas matérias, elas vão ser detectadas por vocês, por método indutivo. Pode ser? Em vez de eu ficar assim, polifonia é isso. Deixa eu fazer um exercício, mostrar a vocês como é que isso cai para depois nos dialogarmos. Pode ser? Vamos lá. Deixe-me aqui, então, compartilhar para que nós possamos dialogar sobre este assunto. Vou fazer o compartilhamento com vocês aqui agora. Atenção, gente. Fique aqui comigo. Repito, é uma aula. Precisamos de vocês aqui. Conseguem ver? Aqui é uma questão da UFG, só para vocês perceberem. Isso aqui é uma questão da universidade. Todas elas são questões da UFG. Vou começar com essa aqui. Esse é um gênero chamado cartoon. Esse gênero chamado cartoon também é um gênero que tem perspectiva de charge. Vamos relembrar? Falar, Aline, falar, Larissa, em charge, falar em cartoon. Cartoon é desenho em inglês, né? Só para relembrar, cartoon é desenho. Lembra do Cartoon Network, né? Então, quando se fala especificamente em cartoon, se fala em gênero, se fala na seguinte lógica. O gênero cartoon. Ele traz a chamada interdiscursividade, por meio do pressuposto. Quer dizer o seguinte, você precisa conhecer um determinado assunto que não seja ligado à língua portuguesa. Você precisa conhecer um determinado assunto que é altamente ligado, e é importante observar isso, a uma crítica de natureza social. Percebe? Repito, a uma crítica de natureza social. Então, vamos lá. Eu vou ler. Aqui nós temos duas linguagens. Então, se eu falo de linguagem, vamos relembrar, é um outro assunto que é colocado lá, não é? Que é linguagem. Lembra-se disso ou não? Linguagem é um dos assuntos da UFG. E ele fala o seguinte: enquanto isso, nessa era de células tronco e genética desvairada, aí alguém coloca lá assim, meu filho, em linguagem verbal. Vamos lá. Qual é o pressuposto que você tem que ter? O UFG tem que ter pressuposto, obrigatoriamente. Portanto, quem está para o UFG, comece a ver em Goiânia, quem está em Goiânia, Jorge Braga. Todo dia você vai entrar no Jornal Popular e vai lá verificar as charges do Jorge Braga. O que você vai fazer? Interpretar essa charge. Todo dia? Todo dia. Você vai à Folha de São Paulo e vai interpretar lá as charges que há do Laerte. Laerte coloca charge praticamente todo dia na Folha, não só o Laerte, mas também do Laerte. Charge, cartoon, portanto, são absolutamente fundamentais. O que você tem que fazer? Interpretar. Já imaginou se uma delas cai na sua prova? Imagine, Camila, você já viu aquela charge? Já aconteceu, um dia me perguntaram assim, ué, mas professor, como é que o senhor acertou essa questão? Eu falei, mas eu leio charge todo dia. Todo dia. Você lê charge todo dia? Vocês leem ou não? Se não estão fazendo isso, olha, para a Fundação Carlos Chagas é necessário, para o UFG é necessário. Ela quer que você leia alguns gêneros. Você pega um jornal, há pessoas que já abrem um jornal e vão ler, por exemplo, reportagens e vão ler também notícias que envolvem, por exemplo, economia. Eu gosto de economia, vou ler sobre economia. Outro dia, conversando com alguém lá em Maceió sobre isso, no café da manhã. Aí, não, eu gosto de ler esportes. Aí eu pergunto, você lê o editorial do dia? É um texto pequenininho, só para saber o que o jornal pensa. Você lê os artigos de opinião do dia? Pois é, isso é muito importante
para algumas bancas, como, por exemplo, para a banca Sebrasp-Cesp. Na UFG, é fundamental que você leia charge. Faz sentido isso ou não? Então, vamos lá. O Cartoon traz uma crítica à bioengenharia. Quem não sabe, Alinhos, o que é bioengenharia? Tem possibilidade de acertar uma questão como essa? Tem, até tem, mas, Larissa, demora tempo demais. Então a gente fala que não, porque é só pelo chute. E quem faz as coisas pelo chute em termos de prova como essa, e qual que é a grande tendência? É de que essa pessoa desinformada demore mais tempo. Vamos relembrar? Potência é trabalho sobre tempo. Isso é física. Quanto maior é o seu tempo, menor é a potência. Então, antes de fazer essa perspectiva, o que nós estamos falando? De biogenética. Ao falar sobre biogenética, nós estamos falando de bioengenharia. Ao falar sobre bioengenharia, ao falar sobre biodireito, nós estamos falando exatamente de uma perspectiva de ética de células-tronco, que vão possibilitar, inclusive, esse senhor que está aqui ser filho desse menino. Por quê, gente? Alguém pode me explicar? Claro que eu vou fazer isso em segundos na hora da prova. Por quê? Alguém consegue me explicar? Senhores, por quê? Está ligado à perspectiva do desenvolvimento natural da espécie, né? É a contradição que aparece na questão, tendo em vista que o filho reconhece aquele que é mais velho como ele é pai daquele que é mais velho. Então, é algo que não é natural na espécie. E como é que isso acontece? Por que isso acontece? Pressuposto. O estudo Evolução genético. Hã? Evolução genética. Por quê? De que maneira? Capacidade de manipulação do material genético. Isso. Essa capacidade de manipulação do material genético pode fazer com que alguém fique guardado um determinado material genético guardado durante 100 anos. Percebe como esse detalhe é altamente interessante? E se ele pode ficar guardado durante 100 anos, essa cena aqui poderá acontecer. Então, há nessa charge, nesse cartoon, uma reflexão em termos de pressuposto de que natureza? Ética. Quem tem essa leitura, e é isso que nós vamos treinar muito, viu, Larissa? Nós vamos ter aula no nosso curso do TJ, aula de charge. Vou pegar assim e falar assim, eu vou pegar 20 charges e vou analisar com vocês. Vocês vão ficar tão viciados em analisar charge, mas tão viciados em analisar charge, quando chegarem à prova, vocês vão olhar e falar assim, mas isso aqui é muito comum. Só que quem pensa na perspectiva da interpretação de texto, Bauer, não consegue ver isso. Compreende? Acha que assim, é uma questão de interpretação. Então, você tem que ter o olho apto, agudo, altamente agudo, para bater o olho e interpretar. E entender quais são os pressupostos. Não sei se você concorda, as charges estão entre os melhores textos argumentativos que existem no país, tanto as charges quanto as tiras, porque elas fazem críticas profundas em linguagem mista. E é um texto que tem, portanto, linguagem verbal. Se é um texto que tem linguagem não verbal, perdão, ele é um texto mais leve aos olhos de quem lê. Não há muitas letras. Mas o nível de profundidade de uma charge é muito alto. Vocês estão entendendo que a UFG não aceita analfabeto funcional? A UFG luta contra a chamada o analfabetismo funcional. E não é essa história de, eu penso assim, eu penso... Não, o que o chargista criticou aqui? Então, qual é a resposta? O Cartoon traz uma crítica à biogenética, depois questiona o quê? Qual que é o questionamento do Cartoon? Quem me diria? Essa é a interferência à ordem natural da espécie humana. Não é? A espécie humana que está aqui, ela tem uma lógica. O que a biogenética faz? A interferência nessa perspectiva que envolve exatamente esse comportamento natural da espécie humana. Não pode um filho ser mais velho que o pai. Isso, teoricamente, seria uma loucura. Percebe como essa tarefa é altamente interessante? Pode esperar uma questão dessa na prova da UFG. Mas, assim, você pode esperar uma questão dessa elevada à 10ª potência. Tudo bem? Essa questão, portanto, envolve qual gênero? O gênero charge, também chamado de quê? De cartoon. Qual é a perspectiva desse gênero? Quais são as habilidades desse gênero? Os pressupostos. Certo? Cuidado! Aqui caiu uma charge que para alguns é mais fácil, para outros é mais difícil, só que você nunca vai saber qual charge que vai cair. Esse aqui é o detalhe. E se cair uma que não indique preparo seu?
Entendeu onde eu quero chegar? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estudar com você várias charges constantemente. Por isso que o curso de pressuposto, por isso que o curso de leitura, por isso que o curso de atualidades que nós temos, ele é fundamental, porque dá a você sempre a perspectiva de atualidade sobre os assuntos. E aí, gente, está tudo bem ou não? Tranquilos? De coração? Vamos lá. Próxima questão. Vou pegar uma outra questão aqui importantíssima. O texto aqui, ele está um pouco pequeno, não sei se vocês perceberam, para que nós possamos ler, mas vocês conseguem ler, gente? Estão conseguindo? Eu posso ler com vocês, mas vamos relembrar. A primeira coisa que nós faremos, a primeira de todas, é sempre, atenção, gente, atenção, atenção, é sempre ler a questão que fala sobre o texto. Nós nunca lemos o texto antes de ler a questão. Então, nós temos aqui um texto, eu vou saber que gênero é esse, e é engraçado, né? Olha só, o FG pega da Folha de São Paulo, por isso, geralmente, nós observamos a Folha de São Paulo. Nós lemos a Folha de São Paulo para ter essa percepção. Então, observe. Primeira questão fala o seguinte, sei muito bem que alguém pode alegar que a arte não se define e que toda e qualquer tentativa de fazê-lo contraria a natureza mesmo da arte. Aí ele fala o seguinte, repito, aqui está uma passagem, há uma citação que diz, sei muito bem que alguém pode alegar que a arte não se define e que toda e qualquer tentativa de fazê-lo, contraria a natureza mesma da arte. Ele diz, a negação, olha que questão inteligente, a negação marca duas diferentes vozes no texto. Qual é o nome desta matéria? Para quem lê isso, despretensiosamente, não tem noção. Qual é o nome dessa matéria? A polifonia. Polifonia. Esse aqui é o detalhe. O nome disso é polifonia. Essa é a lógica. Polifonia. Essa é a perspectiva. Polifonia. Tudo bem? O que é polifonia? Polifonia está intimamente ligada a um detalhe. Qual seja o detalhe? Várias vozes no mesmo texto. Vamos de novo? O que a polifonia indica? Várias vozes no mesmo texto. O que é voz? O que é voz? Voz é a marcação, isso é importante, Larissa, voz é a marcação de uma identidade de alguém no texto. Então, eu trago como um elemento de mecanismo argumentativo uma percepção de mundo, por exemplo, eu trago para o meu texto Machado de Assis. Eu trago para o meu texto, por exemplo, João Cabral de Melo Neto. Eu trago para o meu texto Bauman. Eu trago para o meu texto Mário Vargas Llosa. Ao trazer para o meu texto esses colegas, eu estou trazendo um negócio chamado de polifonia. Então ele me diz, sei muito bem que alguém pode alegar que a arte não se define e que toda e qualquer tentativa de fazê-lo contraria a natureza mesma da arte. A negação marca duas diferentes vozes no texto. Ponto. Isso é uma afirmação que ele faz. A alegação atribuída a alguém pelo autor implica outra alegação, a de que? Nossa Senhora, não sei se você percebeu, me deu um nó aqui nessa questão. Vocês entenderam? Vamos de novo. A UFG, ela tem umas questões muito lindas, muito lindas. Ou seja, não é de interpretação de texto. Você tem que entender, sabe, Mateus, o que efetivamente ele quer no texto. Ele está falando de polifonia nesse texto. Ele está falando de perspectivas que envolvem a lógica, repito, das vozes textuais. De novo, Emanuela, olha só. Entre aspas, ele faz uma citação do texto e diz, sei muito bem que alguém pode alegar que a arte não se define e que toda e qualquer tentativa de fazê-lo, quer dizer, fazer o quê? Definir a arte, contraria a natureza mesma da arte. Essa negação, qual foi a negação? Sei muito bem que alguém pode dizer que a arte não se define, marca aqui, na verdade, duas vozes. Percebem? Essa alegação, ele volta e fala alegação, atribuída a alguém, ele implica, repito, implica, nesse caso, uma outra alegação. Por isso a questão da outra voz. A de que a arte o quê? Então ele está dizendo, olha que detalhe interessante, que existe uma negação. Essa negação que há traz duas vozes. Então, ao mesmo tempo em que esse autor fala, aparece uma outra voz que ele quer saber qual é. Quando esse autor fala, aparece uma outra voz que ele quer saber qual é. Ele vai dialogar com você. Parece ser uma questão pesada, as questões que envolvem polissemia, polifonia, não é, gente?
Olha outra questão sobre esse texto. Vou fazer essa questão, você vai gostar. Comparando-se a descrição do primeiro quadro com a do segundo quadro da tira, conclui-se que... Nós vamos verificar aqui a tira, só para confirmar depois. Vou até pegar aqui a prova. Acho que faltou a tira aqui, hein, gente? Tem que verificar com o pessoal da equipe. O pessoal tá aqui? Só para confirmar, porque tá aqui a questão da tira. Verificar com o diletíssimo Luiz, diletíssimo Rubens, só para verificar se vocês fizeram aqui a revisão do negócio. Enquanto eu resolvo aqui, vocês vão olhar essa outra, tá bom? Então, vamos lá. Vamos ler aqui. Larissa, você consegue ler junto conosco? Ferreira Goulart. Acho que consegue... Acho que está fechado, Larissa. Pronto. Vou abrir. Fique à vontade, Larissa. Tá aparecendo. Agora sim. Agora sim. A arte sem arte. Não tenho a pretensão de estar sempre certo no que escrevo, nas opiniões que omito, muito embora acredite seriamente nelas. Não foi à toa que, de gozação, me apelidaram de profissional do pensamento, portanto, atazanar os amigos com minhas indagações e tentativas de explicação. Por isso, também volto a certos temas, desde que descubra, ao repensá-los, modos outros de enfocá-los e entendê-los. Se há um tema sobre o qual estou sempre indagando, é a situação atual das artes plásticas, precisamente porque exorbitaram os limites do que, segundo meu ponto de vista, se pode chamar de arte. Sei muito bem que alguém pode alegar que arte não se define e que toda e qualquer tentativa de fazê-lo contraria a natureza da própria arte. Esse é um argumento ponderável e muito usado ultimamente, mas acerca do qual levanto dúvidas. Concordo com a tese de que arte não se define, mas não resta dúvida de que mesmo quando ouço Mozart, sei que é música, e quando vejo Cézanne, sei que é pintura. Logo, a dificuldade ou mesmo a impossibilidade de definir o que é arte não elimina o fato de que as obras de arte têm qualidades específicas que as distinguem do que não o é. Ponto. Aqui é fundamental. Qual é o gênero textual? Anotem, por favor, isso aqui. Chama-se artigo de opinião. Nós vamos estudar essa lógica do artigo de opinião. Gente, anotem uns detalhes importantes sobre o artigo de opinião. Diferente da dissertação, o que acontece com o artigo de opinião? Prestem bastante atenção nisso. O artigo de opinião nunca traz a tese, jamais traz a tese ao início dele. Jamais, absolutamente. O artigo de opinião necessariamente começa com a perspectiva de contextualização. Ele trabalha a perspectiva de contextualização. Depois ele trabalha a perspectiva da argumentação. E depois de trabalhar a perspectiva da argumentação, ele vem com a tese ao final. Vou dar um exemplo clássico aqui. Vamos imaginar que imagine que alguém seja um petista. E ele esteja escrevendo um artigo de opinião sobre a economia brasileira, e ele sabe que a maioria das pessoas que vão ler aquele artigo de opinião seja um bolsonarista. Estou colocando extremo, só para vocês perceberem. Eu pergunto a vocês acham que ele pode já iniciar dizendo, por exemplo, que o bolsonarismo falhou no Brasil sob a perspectiva da economia? Naturalmente não. Porque se ele fizer isso, ninguém lerá. Percebe? Como é que ele faz? Ele contextualiza, ele leva o leitor, de alguma maneira, por alguns mecanismos, como, por exemplo, a polifonia. Percebe como esse detalhe interessante? Que gera, Larissa, uma coisa muito interessante, que é o que se chama de contratese. No gênero textual, discurso, isso acontece demais. Nós vamos ter aulas também muito profundas sobre isso. Então, por exemplo, você começa dizendo o seguinte: olha, eu sei que muita gente aqui pensa não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Já percebeu quando alguns oradores falam isso? E ele está falando de que muita gente pensa exatamente o contrário do que ele pensa. Eu sei que muita gente aqui pensa blá, 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 blá. Eu sei que muita gente, assim, aí a pessoa começa, realmente, eu penso mesmo. Pois é, eu sei que muita gente fala isso. Ah, realmente, eu penso mesmo. Pois é. Só que essa pessoa que pensa assim, ó, 1, está errado. 2, está errado. 3, está errado. 4, está errado. A isso nós chamamos de mecanismo. Por favor, anotem isso. De quê?
de contra-argumentação por polifonia. Entenderam, gente? Vamos de novo. Como é que é o nome desse mecanismo? Chama-se mecanismo de contra-argumentação por polifonia. O que é um mecanismo de contra-argumentação? Você, antes mesmo de colocar a sua tese, você coloca os outros elementos, ou seja, você dá voz a alguém. Isso de dar voz a alguém gera ou não gera empatia? Gera ou não gera efeito de verossimilhança? Depois de você dar a voz a alguém, o que você faz? Derruba essa voz. Larissa, com base agora nesse conhecimento, lê de novo esse texto. Olha a diferença com que a Larissa vai ler esse texto. Vejamos. Arte sem arte. Deixa eu ver se eu liguei. Arte sem arte. Não tenho a pretensão de estar sempre certo no que escrevo, nas opiniões que omito, muito embora acredite seriamente nelas. Atenção, não foi à toa... arte sem arte. Não tem nada a ver com arte sem arte. Perceba que ele não inicia o texto falando sobre arte sem arte. Olha o que ele está dizendo. Não tenho nenhuma pretensão de estar sempre certo no que escrevo, nas opiniões que emito, muito embora eu acredite seriamente nelas. Você fala assim, uai, mas do que ele está falando, hein? Acho que eu vou ler esse detalhe. Perceba, isso vai cair, por favor, isso vai cair, isso é lindíssimo. Continuemos. Não foi à toa que de gozação me apelidaram de profissional do pensamento, por tanto atazanar os amigos com minhas indagações e tentativas de explicação. Por isso também volto a certos temas, desde que descubra, ao repensá-los, modos outros de enfocá-los e entendê-los. Se há um tema sobre o qual estou sempre indagando, é a situação atual das artes plásticas, precisamente porque exorbitaram os limites do que, segundo meu ponto de vista, se pode chamar de arte. Sei muito bem... Desculpa, professor. Não, absolutamente. Eu estou aqui impressionado com esse texto. Sei muito bem que alguém pode alegar que a arte não se define e que toda e qualquer tentativa de fazê-lo contraria a natureza mesma da arte. Larissa, olha o que ele está fazendo, Larissa, percebeu? Como é que é o nome disso? Polifonia. Aí eu fico revoltado quando alguém fala assim, nossa, mas eu sou bom esse negócio de ler texto. Eu sou bom, eu li, porque aí assim, é interpretação. E interpretação é um negócio simples. O que você tem que fazer? Aí tem que ler. Não entendi. Você vai lá e lê. E aí, se você lê, você consegue fazer. Não é assim. A estratégia de leitura, se você lê um artigo de opinião, e esse artigo de opinião tem aspecto de contra-argumentação e tem aspecto polifônico, como ele está fazendo, olha, eu sei que muita gente pensa assim. Gente, tive a honra de ter Ferreira Goulart, que escreveu esse livro, como o co-orientador do meu mestrado na PUC de literatura. Se vocês forem ao meu Instagram, está lá uma foto minha com o mestre Ferreira Goulart. Eu tenho, assim, esse homem disse uma coisa, ele disse uma frase, Larissa, que foi assim, ó, a arte existe porque a vida não basta. Você quer estudar para o UFG? Pode ter certeza que texto de Ferreira Goulart vai cair. Sou apaixonado em Ferreira Goulart. Continuemos. Professor, a própria construção da frase também indicaria que viria também um mecanismo ou uma conjunção adversativa, né? Justamente para estabelecer esse contraponto. Perfeitamente, Larissa, perfeitamente. Excelente essa observação. Continuemos. Esse é um argumento ponderável e muito usado ultimamente, mas cerca do qual levanto dúvidas. Concordo com a tese de que a arte não se define, mas não resta dúvida de que quando ouço Mozart, sei que é música, e quando vejo Cézanne, sei que é pintura. Logo, a dificuldade ou mesmo a impossibilidade de definir o que é arte não elimina o fato de que as obras de arte têm qualidades específicas que as distinguem do que o não é. Então, vamos lá. Quero conversar com vocês para responder a esta questão que está aqui. Ó. Isso aqui é extraordinário. Essa estrutura que vem aqui, nós vamos continuar no texto, ela ficou complexa porque o texto é complexo. Então, no UFG, eles vão colocar um texto extremamente complexo para que você estabeleça a lógica do pressuposto. Eu vou aqui descompartilhar para conversar com vocês sobre uma coisa assim muito rapidamente. É claro que isso aqui, gente, durante as aulas, eu vou mostrar a você algumas teorias que vão fazer com que você interprete os textos com mais rapidez. Pode ser? Então, atenção, ajudem-me aqui. Vocês já leram uma obra chamada, por favor, escreva aí, A Civilização do Espetáculo? A Civilização do Espetáculo? Não. A UFG adora esse autor. Anote, por favor, aí. Chama-se Mário Vargas Llosa. Mário Vargas Llosa. O que Mário Vargas Llosa faz? Mário Vargas Llosa faz uma coisa muito interessante que é, Larissa,
fazer o seguinte, ele traduz a perspectiva que envolve o que é entretenimento e o que é arte. Ele diz o seguinte, falar em arte é obrigatoriamente falar em algo que é inútil. Inútil é algo que existe por si só e que, portanto, existe ou tem recurso estilístico. Essa é a perspectiva daquilo que é arte. Enquanto a indústria do entretenimento não tem relação por si só em relação às coisas. A indústria do entretenimento não tem, por exemplo, recursos estilísticos. Ela não tem, por exemplo, as chamadas figuras de linguagem. Então, por exemplo, Larissa, vamos pegar Cartola. Cartola escreve sobre um dos assuntos mais extraordinários que existem, assim, mais extraordinários, que é a lógica da prostituição. Vocês já ouviram uma canção chamada O Mundo é um Moinho, de Cartola? Sim, maravilhosa. Ouça-me bem, amor. Preste atenção. O mundo é um moinho. Vai triturar teus sonhos tão mesquinhos. Vai reduzir as ilusões a pó. Preste atenção, querida. De cada amor tu herdarás só o cinismo. Quando notares, estás à beira de um abismo. 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 Cavaste Com os seus pés. Isso é arte. Percebe? A UFG pega pesado em quem vai prestar concurso público em relação a isso. Pega pesado. Por que Cartola disse isso? Não sei se você sabe, a enteada dele, aos 17 anos, disse a Cartola que seria prostituta. A mãe ficou revoltada, alguma coisa assim. Sabe o que ele fez? Fez essa canção para ela, chamada O Mundo é um Moinho. Em algum momento está explícito que ele está dando um sermão nela? Não. Esse livro, essa música é alegórica. O que ocorre é uma alegoria. Por meio de uma perspectiva que envolve essa lógica, qual seja a lógica da arte, ele faz alguma coisa. Compreende onde eu quero chegar? A arte existe porque a vida não basta. Então, sabe aquele detalhe? Nossa, professor, olha aqui o que meu primo fez. Meu primo é um artista. Não, você precisa ver, um poeta. Eu vou lá olhar, tá assim, ó. As árvores são As árvores são vermelhas. São vermelhas, não sei as o quê. árvores são verdes, São verdes, as flores são azuis. E aí, porque eu gosto de você. Sabe assim, aquela história? Aí você fala assim, olha, me desculpe, mas isso não é arte, não. Assim, é meio constrangedor. Mas batatinha, quando nasce, espalha rama pelo chão. É, espalha rama, viu? Batatinha não esparrama, não. É um tubérculo. Mas então, batatinha, quando nasce, espalha rama pelo chão. Mamãezinha, quando dorme, isso não é arte, é bonitinho, mas não é arte. Sabe assim, não é arte? Não é arte, isso não é arte. E a UFG sabe que isso não é arte. E pergunta a você. Você sabe disso? Compreende? Notaram ou não, meus caros? Ele tá dialogando com vocês nesse sentido. Ponto. Saber isso é fundamental para entender essa lógica desse texto. Faz sentido? De coração ou não? O que nós estamos trabalhando aqui, gente? Pressuposto. É claro que quanto mais nós estudarmos as nossas aulas, vocês vão pegar a prova do UFG e conseguir entender que ela vai o tempo todo trabalhar com vocês a perspectiva da arte. Então, vamos lá. Isso é muito lindo, que é a polifonia. Olha lá, a Ana Paula colocou as árvores São são verdes, verdes. as flores são azuis. Vamos passar no concurso em nome Em nome de Jesus. Eu gostei, viu, Ana Paula? Só não é arte, viu? Eu gostei. Adorei. Só não é É um arte. mantra. Não, não é arte, não. Embora eu tenha gostado, não é não. A rima ficou bonitinha, ela é em nome de Jesus ainda. É interessante mesmo. Mas vamos lá, continuemos. Larissa, continue, por favor. Gente, atenção, vamos lá. A questão, lembrando que quando ele fala, sei muito bem que alguém pode alegar que a arte não se define e que toda e qualquer tentativa de fazer ele contraria a natureza mesma da arte. Larissa, continue, por favor, essa afirmação. A negação. A negação marca duas diferentes vozes no texto. A alegação atribuída a alguém pelo autor implica outra alegação, a de que... E aí, o que ele quis dizer, baseado no que eu acabei de falar? Justamente o oposto, ele diz que pode ser definido. Notaram? Muita gente vai pegar essa questão, não vai entender de jeito nenhum, porque ele não traz a perspectiva da voz. Percebeu, Bárbara, como agora a questão fica fácil, Rubio? Fica muito fácil. Você pensa assim, o que ele fez? Estou fazendo igual adolescente, né? Realmente se faz. Então, note, nesse caso específico, Aline...
Ah, então, nesse caso específico, o que ele fez? Ele fez o seguinte, eu vou usar uma outra voz, essa outra voz que vai partir de um elemento de verdade, mas a minha voz, que vai combater essa outra voz, que eu mesmo disse e eu coloquei no meu texto, essa voz está errada. Qual voz? A voz que eu coloquei, mas que é contrária à minha voz. Por isso, observe que detalhe, letra C. De que pode ser definida sem que deixe de ser arte. Notaram como isso é interessante? Por quê? Porque a arte existe porque a vida não basta. Ou seja, o conceito de arte, a definição de arte é tão complexa, mas tão complexa, que não precisa ser definida como as outras coisas são definidas. Porque se eu ouço Mozart, eu sei que é arte, mesmo sem eu conseguir efetivamente dizer o que vem a ser arte. O que eu sei, o que a arte não é, entendeu? Eu sei que vou te amar por toda a minha vida, eu vou te amar. Isso não é arte. Professor do céu, não fale isso não, que eu vou entrar em crise. Gente, eu sei que vou te amar. Por toda a minha vida eu vou te amar. O que está escrito é o que está escrito. A cada despedida eu vou te amar. O que está escrito é o que está escrito. Agora, isso aqui é arte? No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fadigadas. Nunca me esquecerei de que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Os homens correm atrás das mulheres nas casas e as casas espiam os homens correndo atrás das mulheres. No bonde havia pernas pretas, pernas brancas, pernas amarelas. Para que tantas pernas, meu Deus, pergunta meu coração, mas meus olhos não perguntam nada. Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria apenas uma rima, não uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração. Deus, ó Deus, por que me abandonaste? Se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco, esse vinho, essa noite, deixa a gente comovido para diabo. Traduza isso. Se eu for pegar esse poema, gente, Sentimento do Mundo, eu vou ficar 1 ano para falar dele aqui. Agora, eu sei que vou te amar por toda a minha vida, eu vou te amar. A cada despedida, eu vou te amar. Por isso que, se você quer, de repente, não sei, né, conquistar alguém, não é? Não dá para ficar usando Drummond, viu? Não é, Nina? A gente tem que usar Vinícius de Moraes, entendeu? Porque não dá. Entende onde eu quero chegar ou não? Entendeu, gente? Sim ou não? E o que cai? Drummond. Entende isso ou Essa, não? essa Sim. definição dele é pela perspectiva da metonímia, né, professor? Quando ele coloca de Mozart, a UFG trabalhando também a figura de linguagem. Perfeito, Larissa. Excelente pressuposto de sua parte. Não saber figura de linguagem é absolutamente difícil, porque quando ele coloca Mozart, ele está exatamente, nesse caso, substituindo a arte por Mozart. Quando ele coloca Cézanne, ele está substituindo a arte de pintura por Mozart. Por isso a resposta aqui é a letra, da número 4, a letra C. Olha que interessante. O que é que nós temos aqui? Olha, na primeira questão, nós trabalhamos a perspectiva do pressuposto, que envolve exatamente o gênero textual charge. Na segunda questão, polifonia. O que é a polifonia? É exatamente, num texto argumentativo, estabelecer uma outra voz que venha para contrariar a sua voz. Quem já sabe isso, Larissa, fica muito fácil. Mas quem não sabe ainda fica lendo o texto e lê de novo, e lê de novo, e lê de novo, e lê de novo, sem teoria. Parece uma coisa solta. Não sei se vocês concordam. Eu não consigo lidar com isso. Sabe, se lê alguma coisa, parece que é sorte. Vocês têm a sensação de que muita gente que passa no concurso diz, é sorte. Eu não sei o que estudar. Precisa estudar gramática para estudar isso aqui? Não. Tem que ter leitura. Tem que ter pressuposto. Gente, ficou clara essa questão ou não? Do fundo do coração? Não, a Rubia está falando que é servidora do TJ do Mato Grosso, graças ao Instituto. E agora está fazendo o TJ para voltar para cá. Ô, Rúbia, que coisa bonita. Nossa, Rúbia, eu me lembro de você, que honraria. Que honraria. A Rúbia é servidora do TJ do Mato Grosso. Nossa, que extraordinário. E vai voltar, Rúbia. Vai voltar. Que honra. Fico muito feliz, né, Nina? Nossa, isso é que nos honra, gente. É isso que nos honra. É isso que nos honra. Mais uma aqui. Vamos lá.
ele tira para a charge. Enquanto na charge ou no cartoon a crítica é pontual, o que se pode afirmar sobre a tira? A crítica é filosófica. Rubia, isso é muito diferente. Quando a tira passa a ter uma perspectiva filosófica, isso muda completamente, Bauer, as percepções. Então, eu vou pedir, por favor, Rubia, pode ler a nós, por gentileza, a questão? Professor, o senhor podia voltar um pouco na explicação, porque caiu. Claro, Júlia. Qual a explicação dessa questão aqui? Sim, o início. Claro, Júlia. Quantas vezes for necessário? Júlia, então é o seguinte, ó. A charge é uma crítica de natureza pontual, sociológica, pontual. Ou seja, por que nós vamos ver charge todo dia durante o nosso curso? Para que você esteja antenada aos pressupostos do que está acontecendo no país, econômicos, políticos, e ter a percepção de ironia das figuras de linguagem. Ironia, sátira, hipérbole, são figuras altamente poderosas. Enquanto a tira, não. A tira está ligada, Júlia, a uma percepção mais filosófica. E então você tem que dominar e ter percepções muito mais ligadas à perspectiva filosófica e, consequentemente, mais universais. O que nós vamos ver nessa questão? Além do gênero, Júlia, nós vamos ver também intertextualidade, que é a relação entre dois textos. Observe, intertextualidade, que é a relação entre dois textos. Eu pego dois quadrinhos e relaciono um com o outro. Mais um detalhe nós vamos ver, Júlia, a interdiscursividade. Júlia, o que é interdiscursividade? Discurso, Júlia, é o que alguém pensa sobre algo. Então, por exemplo, alguém que é nazista, ele tem pressupostos nazistas, o discurso dele é um discurso nazista. Alguém que é capitalista, o discurso dele é um discurso capitalista. Alguém que é um democrata, o discurso dele é um discurso democrático. Discurso é o que nós chamamos na linguística de percepção de mundo, olhar de mundo. Então, enquanto intertextualidade é a relação entre dois textos, interdiscursividade é o confronto entre os dois discursos. Pode ser, Larissa, que eu tenha dois textos, mas com o mesmo discurso. Os dois textos têm o mesmo discurso. Então, não há interdiscursividade, há intertextualidade. Mas pode ser que eu pegue dois textos e um tem um discurso X e o outro tem um discurso Y. E ele vai pedir a você, compare os dois discursos. Vocês entenderam como é lindo isso, gente? Isso me lembra a prova de dissertação argumentativa que o FG usa, né? Também. Ele coloca toda uma sequência de textos que falam a mesma coisa quando ele quer que você fale o projeto de texto direto, né? O projeto de texto para ratificar. Aqueles textos, Exatamente. né? É isso mesmo, perfeito. Perfeito. Acho que não quero fazer o TJ. Acho que não quero fazer o TJ. Então, vamos lá. Lê a nós, Rúbia, primeiro texto, segundo texto, para verificar a interdiscursividade. Está me ouvindo, professor? Estou muito bem. Vamos lá. Considere a tira para responder as questões 9 e 10. Pedrinho, 10. O que você vê nesta folha? Um fantasma batendo creme de chantilly no Polo Norte. Olha só o que o Julinho vê. Você pode ler de novo, por favor? Por isso que eu falei, é muito divertido fazer a prova da UFG. É muito. Pedrinho, 10. Isso. O que Sim. você vê nesta folha? Um fantasma batendo creme de chantilly no Polo Norte. Uhum. Agora vamos lá, outra. Pedro Aguiar Pedrosa, 37, crítico de arte. Nossa. Minimalismo de natureza ambígua, revelando a angústia da pós-modernidade com traços de espiritualidade, equacionando a aleatoriedade numa forma icônica. Olha só que interessante, né? Observe que aqui ele está fazendo uma relação direta com a outra questão. É a mesma prova. Vocês conseguem ver que uma questão tem uma relação direta com outra questão? Gente, quem é o Pedrinho 10? Vamos saber ler textos? A linguagem não verbal, a linguagem verbal indica o seguinte, que esse aqui é o Pedrinho com 10 anos. Como é que eu sei, professor? Se você vir as tiras, você vai perceber que nas tiras a idade geralmente é colocada dessa forma que está aí. Notou? Percebe como é interessante ou não? Tem que ler tudo, tem que saber ler. Então aqui nós temos o Pedrinho, e esse inho é um sufixo, que já indica exatamente que é um Pedro pequenininho, mas não pequenininho no sentido de tamanho, mas pequenininho no sentido de idade. O outro é Pedro Aguiar Pedrosa. Gente, quando nós colocamos o sobrenome,
Quando minha mãe chama pelo nome, quando essa aqui me chama pelo nome, é alguma coisa que, digamos assim, não é? Imagine, Carlos André Pereira Nunes. Aí eu tenho que sair correndo, fiz alguma coisa de errado. Notaram como é interessante ou não? Pedro Aguiar 37, só que não é Pedro Aguiar 37, é Pedro Aguiar 37, crítico de arte. Por exemplo, essa é a minha função. Eu sou um crítico. Meu mestrado é em crítica literária na PUC. O que nós críticos fazemos? Nós vemos coisas que as pessoas olham e falam assim, como é que você viu isso num risco? É porque existem alguns detalhes que são chamados pressupostos, mas cá entre nós, hein? A arte existe para isso, Larissa? A arte existe para crítico de arte? Não, gente. A arte existe para as pessoas sentirem a língua. Essa aqui, por exemplo, quando vai ler um poema, ó, você viu? Essa aqui, eu falei vocês de viram, né? propósito, Essa aqui. modalização. De propósito, eu falei. A senhora Marina, quando vê um determinado gênero, que é um poema... Não, sou senhora também não, mas tudo também bem. fiz de propósito. Percebe que cada fala indica uma lógica de polifonia. De propósito, estou fazendo polifonia aqui. Quando a Nina vê um poema chamado Às 6 da Tarde, da Marina Colasanti, ela chora. Todas as vezes. Esse poema fala sobre como é que é a vida das mulheres na contemporaneidade. Esse poema não gera em mim tanta conexão. Mas, por exemplo, os retirantes do Portinari geram em mim isso. Quando eu vou ao MASP e vejo os retirantes do Portinari, eu fico impressionado. Notaram como é interessante ou não? Olha o que eu estou tentando dizer a você. A arte não existe, e é muito importante, gente, ela não existe para críticos literários. Porque olha o que nós críticos fazemos. Minimalismo de natureza ambígua, revelando a angústia da pós-modernidade. Da pós-pós. E da pós-pós, com traços de espiritualidade, equacionando a aleatoriedade numa forma icônica. Icônica, no caso, especificamente o ícone. Ele faz uma crítica muito profunda aqui. A quê? A arte. Pelo amor de Deus, não vá para a UFG sem ter esses conhecimentos, esses pressupostos que envolvem a perspectiva da arte. Lá cai o tempo todo questão que envolve história da arte, o tempo todo em questão que envolve, em todas as questões é sobre isso. Percebe? Ou seja, uma pessoa, gente, que fica estudando direito constitucional, direito penal, não consegue ver isso, não consegue. Aqui a perspectiva é a análise crítica. Embora eu seja jurista, a nossa percepção de análise crítica para o UFG, Bauer, é fundamentalmente importante. Então, vamos à pergunta aqui. Pergunta, por gentileza, Rúbia. Comparando-se a descrição do primeiro quadro com a do segundo quadro da tira, conclui-se que... Leitor? Uhum. A primeira descrição é figurativa e a segunda é temática. B. A segunda descrição tem função representativa e a primeira interpretativa. C. As duas descrições criam uma imagem dos seres do mundo. D. As duas descrições operam com conceitos abstratos. Essa questão é fácil ou difícil, gente? Tá tudo difícil. Difícil, né? Desafiadora, não é? A UFG é uma banca, eu vou repetir, não é brincadeira. Essa banca examinadora, você precisa estar altamente ligado ao que ela está perguntando. Vamos primeiro entender assim, o que ela perguntou? O que essa questão perguntou? Se eu olho a descrição do primeiro quadro com a do segundo quadro, o que eu posso concluir sobre a descrição? O que efetivamente essa tira descreve, do ponto de vista filosófico? A tira 1, o primeiro quadrinho da tira, perdão, né? Tira 1. O que você vê? Aí o Pedrinho, né? Nessa perspectiva infantil, um fantasma batendo creme chantilly no Polo Norte. Note como é efetivamente criança, tem uma percepção, digamos, brincalhota de tudo, né? Ver coisas absurdas, hiperbólicas, alguma coisa assim, né? Altamente infantil, criativo, exatamente, uma palavra boa. Agora, olha o outro. Aí, então, o que essa tira cria? A primeira descrição figurativa e a segunda temática. O que é isso, hein? Figurativa e temática. A segunda tem função representativa e a primeira é interpretativa.
As duas criam uma imagem dos seres do mundo. E as duas descrições operam com conceitos abstratos, abstraíveis. De que se abstrai algo? Qual é a resposta? Intertextualidade e interdiscursividade. Está dizendo a você que analisa os dois discursos e os dois textos que há. Ó, Sara. Imagina algum desavisado pegando uma prova dessas. Não, assim, uma atrás da outra, assim, ó. É uma prova atrás da outra do FG. Você vai fazendo e vai percebendo. Por isso que quando nós falamos assim, só cai interpretação de texto. Me dá uma angústia quando alguém fala. Isso vai estar muito despreparado, mas muito despreparado. Nananana. Observe que detalhe interessante, ó. Nananana. Nananana. Alguém disse A. A primeira descrição é figurativa e a segunda é temática. O que é isso, gente? O que esse menino vê, gente? Uma figura. Não sei. O que esse menino vê, gente? Vê o que não existe. Parabéns! Parabéns! Isso é fantástico, isso é ótimo. Ele vê o que não existe, porque é um papel em branco. Mas criança vê sob um olhar altamente figurativo. Agora, olha o segundo. O segundo não é um aspecto técnico, e um aspecto técnico é, acima de tudo, um aspecto que, para nós, na linguística, nós chamamos de tematização. O que é tematização? É o que nós chamamos de cientificidade. O iluminismo, a percepção iluminista da arte. Não é sentir, Rubem, é tematizar. Portanto, vamos de novo, só para nós ratificarmos, tudo que se fala em figura de linguagem, tudo que se fala em figurativização, quase que não saiu, está intimamente ligado a essa percepção do ser humano, um olhar individual. Lembra-se que eu acabei de falar? Eu falei assim, a Marina, quando vê às 6 da tarde, ela vê o que eu não consigo ver. Quando eu vejo os retirantes, ela vê o que... A gente é Pedrinho aqui. Agora, pode perguntar para ela deve detestar quando ela vai ao museu comigo, eu começo a falar assim, pois bem, vamos lá. A bailarina de 14 anos é de Edgar Degas. E Edgar, se bem que ela gosta, né, Nina? Não, bailarina de 14, eu gosto da bailarina de 14 anos, acho linda e ela me quando emociona. eu começo a explicar. Assim. Não gosto, então, gosto também. Bom. Gosto de entender tecnicamente o que você vê. Mas há alguns quadros que eu só vejo borrões também. E olha que eu gosto de arte, mas há alguns que eu não considero arte. Não considero mesmo. Me falta, talvez, conhecimento técnico em algumas partes, mas é porque, como eu pinto quadro, então não é o que eu chamo de arte, sabe? Eu não gosto de algumas coisas. Percebe? Essa visão é figurativa, Rúbia, é pessoal. Enquanto a minha visão, em alguns lugares, é figurativa, mas como eu fiz mestrado nessa área, qual é a minha percepção? É de olhar e falar assim, qual foi o ano disso? Qual foi a perspectiva que envolve a escola literária? Por que esse traço ocorreu dessa forma? Então, nós temos um artista, a Marina é artista, e alguém que é metido a explicar a arte. Nós chegamos no MASP, agora em julho, estivemos em São Paulo. E aí tinha um quadro lá, um borrão azul com verde lá, sabe, gente? Não vou nem falar quem é o autor para ninguém me criticar. Aí eu olhei aquilo assim... né? A hora que eu chego atrás do quadro, tá lá assim... passarela sobre o rio, não sei o quê, e falando assim, detalhadamente o quadro. Sabe quando você olha assim? Onde é que enxergar isso aqui, por favor, sabe? Mas só que aí eu estava falando com a Marina, quando nós vamos estudar exatamente esse assunto lá, ele faz todo sentido para nós. Faz sentido agora para vocês? Então, enquanto um é figurativo, o outro é o quê, gente? Temático. Professora Marina, esse foi meu sentimento ao ler essa questão. Né? A gente olha assim, cadê isso mesmo? Portanto, onde foi? Vem a pergunta.
Se você não souber o que é intertextualidade e não souber que aqui há uma crítica de 2 discursos, qual é o primeiro discurso? O primeiro discurso é: para quem a arte serve? Goulart, a arte serve a quem? As pessoas. As pessoas. Agora, vamos ao segundo discurso, que é um discurso temático, iluminista, que é do Antônio Cândido. Do Antônio Cândido. Para quem que a arte serve? Bem, a arte serve também para os críticos, porque os críticos costumam trabalhar sob essa perspectiva científica, iluminista, de percepção daquilo que o autor tem a colocar, que nós, a olho nu, não conseguimos ver. Vocês estão entendendo como esse negócio é extremamente poderoso? Então, nós estamos falando de interdiscursividade e intertextualidade. Então, o que vamos ter que fazer, Larissa? Treinar, fazer um monte de exercício de simulado. Para quê? Para, às vezes, perceber que eu tenho que estudar figura de linguagem, que eu tenho que estudar um pouquinho de escola literária, que há muito tempo que a gente não estuda literatura. Há um pressuposto nessa questão. Precisamos do professor Carlos André. Não é bem assim. Os senhores conseguem, sem qualquer problema, sem mim. Mas tem que ter, Larissa, obrigatoriamente, alguém que tem conhecimento profundo de UFG, não é isso? E, claro, nós estamos aqui à disposição para nós entrarmos nessa perspectiva. Vocês entenderam? Aquela questão do pressuposto sobre a qual nós falamos, sabe, gente? De saber um pouco mais às vezes, ter um senso crítico, uma bagagem de algum conteúdo realmente a mais para aprender, para entender alguns detalhes, sabe? Isso realmente tem que adquirir com leitura, com conhecimento de mundo, com outros detalhes que já se vem construindo ao longo do tempo também, né? Quem não souber o que é figurativo e não souber o que é temático, não é como. Liz, você iria falar? Boa noite, Marina, boa noite, professor. Professor, eu estava analisando algumas provas e, igual as meninas colocaram agora no chat, né, que 30% da prova é por português. Então, se analisando prova da Polícia Federal, Rodoviária Federal e outras provas, que eu vi igual Polícia Federal, parece que foi 38 questões só de português, se eu não estiver enganada. O senhor acha que a UFG, em relação a português, seria também... eles poderiam seguir o mesmo norte dos outros concursos, focar mais em português? Porque, assim, na matéria de direito constitucional, direito administrativo, assim, não foram tantas questões como o português. Uhum. Não tenha dúvida. No último concurso do TJ, para que você tenha uma ideia, português teve o dobro das questões de todas as outras matérias. O dobro. E outra pergunta, em relação... que assim, eu fiz do TJ, eu fiz a de 2013, a de 2014 eu não fiz. A de 2013 não foi uma redação, foi uma peça, né? No caso, foi um mandato de citação na área penal. Será que nessa prova, tem essa possibilidade dele seguir o mesmo ritmo ou possa ser redação? Lembrando, a prova discursiva, toda e qualquer prova discursiva, ela tem um texto, um gênero, né? Como você falou. Pode ser um estudo de caso, pode ser uma dissertação expositiva, pode ser uma dissertação argumentativa. O último concurso foi uma dissertação argumentativa. O penúltimo, como você falou, foi uma peça prática. O regulamento diz que é estudo de caso. Estranhamente, o regulamento diz isso, por isso nós vamos ter que esperar. Se nós seguirmos o regulamento, e temos que seguir, temos que acreditar na perspectiva da lisura, nós vamos pensar que haverá o estudo de caso. Mas nós estamos até agora pensando, vamos esperar sair o edital. Liz, sem sair o edital, nós não podemos começar esse estudo, porque você já tem que estudar português rápido, para quando sair, nós vamos organizar. Tá bom? Sim. Tá, obrigada, professor. A prova de redação, o curso de redação, ele vai começar a realmente acontecer depois que sair o edital do UFG, para a gente saber certinho o que vai acontecer com o edital. Agora, português não. Português, o professor Carlos André já sabe o caminho das pedras. Então,
Isso ele já sabe o que a UFG cobra. E quando sair a Sim. redação, nós vamos saber também. Pode ficar tranquilo. Dá tempo. Tá, viu? ok. Tá, ok. Obrigado pela resposta. Que isso, obrigado eu. A Já Sabrina nos... está elogiando, ó, que legal. Ô, Sabina, obrigado pelo carinho. Obrigada, a Obrigado pelo carinho. Emanuela também. Que bom, Avante. gente, obrigada. Nossa, que bom. Não, podem ter certeza, nós vamos conseguir juntos, tá bom? Vocês gostaram desses assuntos, gente? Gostaram de intertextualidade, interdiscursividade, gênero textual e polifonia? Não é bem diferente de todas as bancas? Não faz sentido? É bonito, né? É bem inteligente, bem bonito. Por isso nós estamos falando a vocês, sabe? Venham com a gente. Caiu. Caiu. Não. Muito diferente do FCC. Caiu. 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 Abordou Vocês nos muito bem. veem, gente? Voltou. Levantamos, doeu, mas estamos aqui. Caímos, mas estamos aqui. Voltou, Então, graças a nós Deus, podemos voltou. ratificar aqui com vocês, vamos relembrar. Estudar, gente. Estudar. Então, já comece logo. Comece a estudar. Vamos estudar, porque há muita coisa a ser estudada. E tudo direcionadamente. Tá bom? Acho que é isso. Amanhã, o que nós vamos fazer? Só para ratificar, que eles têm que ficar aqui com a Pera lá, gente. deixa só eu... Já vou logo afirmar aos colegas. Ó, amanhã nós vamos resolver uma prova inteira. Amanhã eu não gostaria de falar de um assunto específico. Eu quero resolver uma prova inteira com vocês, uma a uma, sabe? Uma questão por questão, para que vocês possam observar. Se eu gostaria que vocês estivessem aqui, sabe assim, aquele amigo seu que você gostaria de que estivesse no curso, que você quer que é assim que tem que ser, né? A gente tem que querer que as pessoas de quem a gente gosta sejam bem-sucedidas, tragam para cá. Vamos resolver uma prova juntos aqui, para que nós possamos entender como efetivamente é a prova da UFG. Questão, aí nós vamos colocar assim, como é que eu faria uma questão como essa? Assim. Qual é o assunto? Esse. Como é que eu faria com uma questão como essa? Assim. Qual é o assunto? Esse. E aí nós vamos matando, questão por questão, e vocês vão entendendo como é que é a prova da UFG. Pode ser ou não? Tranquilos? Sim, professor, amanhã é o mesmo horário para fazer o cantinho com os amigos? Pera, gente, repete, por favor, que o som de vocês falhou. Repete, por gentileza. Eu perguntei se amanhã seria o mesmo horário para a gente poder convidar amigos a participar, prestigiar. E, inclusive, gente, eu gostaria muito de perguntar a vocês hoje aqui quais foram os principais aprendizados que vocês tiveram nessa aula de hoje. Emanuela, você é uma aluna que já está na turma do TJ. Fala para nós como é que você foi, a Alines também. Fala para a gente como é que foi a primeira turma e como é que está sendo, como é que foi o aprendizado de vocês até agora. E quero saber também do pessoal que está na live, como é que foi ontem, como é que está sendo hoje, está melhor, está pior, como é que está? Está mais desesperador, está clareando um pouco mais? Como é que está para vocês? Quem quer falar? Sem briga, sem briga. Então, eu, assim, quando eu procurei o Instituto Carlos André, a intenção era pleitear o concurso para o TJ. Conforme foi se passando os dias, mês, eu já mudei minha opinião. Não é mais para o concurso somente do TJ. Eu acho que não é a primeira vez que eu pontuo, é para a vida. Tanto é que, recentemente, eu adquiri outro curso que eu sugestiono, que é o de comunicação jurídica, maravilhoso. Então, assim,
A minha sugestão é que não fique só no concurso para o TJ, mas que você estenda os seus conhecimentos. Porque a nossa priori não é só um concurso, mas é ampliar, diversificar o nosso conhecimento. É importante no momento do concurso? Sim, é muito importante, porque é um objetivo e um foco, mas que não seja só isso. Então, o meu olhar mudou. O quanto o Instituto Carlos André mudou a minha mentalidade. E isso é crescimento. Você ter um olhar diferenciado. Eu entrei assim, eu vou estudar só para o concurso. Porque eu tenho que passar no concurso. Porque eu quero concurso. E hoje não. Hoje eu estou bem mais tranquila e o meu desejo é o quê? Eu quero crescimento profissional, pessoal. E nesse caminhar que eu estou com vocês, o quanto eu recebo elogio dos meus chefes, o quanto eu melhorei escrita, oratória, e eu penso o quanto eu ainda vou melhorar, porque é cursos que eu ainda vou até o ano que vem com vocês. E assim que eu concluir, com certeza eu farei mais. Então, assim, eu criei um vínculo com o Instituto Carlos André, eu gosto, e eu quero elogiar não só o professor Carlos André, a Marina é uma pessoa excepcional, sabe tratar nós, assim, discente, com todo carinho, atenção, ela não tem horário, sabe, assim, uma pessoa maravilhosa. A equipe do Instituto Carlos André, extremamente educada, prestativa. Eu quero elogiar uma pessoa que foi uma das pessoas que eu conheci primeiro, que é a Brenda. Gente, que doçura de menina, de secretária, para atender nós. Quanto é atenciosa, prestativa. Então, assim, professor Carlos André, Marina, vocês estão de parabéns, vocês têm uma escola de excelência, tanto na parte de docência, como na parte didática, como na parte técnica, que é muito difícil, né? Eu sou profissional da educação há mais de 20 anos, eu sei que isso não é fácil. E não é porque é uma instituição particular, é porque vocês têm uma excelência em competência em gerir mesmo. Então, eu só tenho a agradecer por fazer parte dessa família. Muito obrigada de coração. Nós que agradecemos todas essas palavras. Aline, Eu gostaria de também Carinho, Manuel. Uma honra, viu? fazer alguns comentários muito positivos sobre o Instituto Carlos André. E fiz parte da primeira turma e, com certeza, foi a melhor escolha que tive, porque percebi não apenas para o preparatório para o concurso do TJ, mas as minhas peças processuais tomaram uma outra dimensão. Eu aprendi a escrever de uma forma sem redundâncias. E isso me economizou muito trabalho, tempo e diretriz naquilo que eu quero. Então, é a melhor escolha. Estou novamente na segunda turma e, se Deus quiser, eu quero entrar no TJ Goiás e eu vou entrar. Com a ajuda do Instituto. Obrigada. É sempre uma honra, né? Eu digo que estudar no Instituto Carlos André é a concretização de um sonho. Às vezes parece algo assim tão fácil para alguns alunos, às vezes que os pais vão, fazem a inscrição, mas realmente estudar no Instituto Carlos André sempre foi um sonho para mim, um sonho até muito distante. Eu vim de escola pública, passei algumas dificuldades, como todas as pessoas passam, e eu lembro de ver no ônibus o outdoor do Carlos André, assim, e falar, um dia eu quero estudar nesse instituto, um dia eu quero fazer parte disso. E foi realmente a concretização de um sonho. O Instituto Carlos André é um divisor, sim, de águas nas nossas vidas, como a nossa colega disse, profissionalmente, pessoalmente, eu quereria que ele pudesse até ampliar para mais áreas, porque não são todos os cursos preparatórios que têm essa mesma percepção do que é o aluno, essa mesma responsabilidade de passar o conhecimento para o aluno. Não são todos os lugares que nós encontramos pessoas assim, como o professor Carlos André, como a professora Marina e toda a equipe. E é impossível pensar em conseguir êxito em algo sem passar pelo Instituto. Eu recomendo, de fato a realização de um sonho, e estar aqui com o professor Carlos André todo dia, esse aprendizado, é algo maravilhoso, fomenta o nosso conhecimento, a busca pelo conhecimento é algo muito bom. Sem palavras, né? Nossa. São... Vocês são Avante. lindas. Com a mão, você quer falar?
Eu, Liz, Liz, oi, Liz. vou falar. Em 2013, na época, eu fiz... Não foi em 2013 que eu fiz... Não sei se foi 2013, foi o concurso do TJ. Só que eu estudava e trabalhava também no LFG, quando existia o LFG, né, e fazia o curso. Eu acho que eu fiz dois cursos com vocês, que antes era 1 e 2, né? E eu tinha muita dificuldade, por vir do sul do Pará, então, assim, não gostava muito de português. Eu aprendi a gostar de português, porque eu estava aprendendo da forma que o professor Carlos André estava ensinando. Eu não passei no TJ, mas a minha felicidade maior foi por ter errado uma questão em português. Eu errei uma questão, mas para mim foi muito bom. Eu falei assim, nossa, eu não passei, mas só de ter acertado e errado uma questão, para mim já valeu muito. Estou fazendo de tudo, com certeza eu devo fazer o concurso, o cursinho com vocês. Estou me organizando, mas, assim, eu indico, vocês, não só vocês, mas toda a equipe que vocês tinham, que agora eu não sei onde que vocês estão mais, porque antes era do lado, quase em frente ao Olímpico, ali no shopping, Goiânia Shopping, né? Então, assim, eu indico, eu posso falar, assim, que você pode fechar os olhos e segurar na mão que dá certo. Obrigada. Nós estamos bem pertinho, nós estamos um pouquinho antes, aqui naquela pracinha, antes de chegar, no Walk Bueno. Tá? É bem pertinho. No mesmo endereço, só que naquela praça. Lá era T54, nós estamos na T55 para T30. É pertinho, bem pertinho. Na pracinha. Eu ainda devo, hoje, sábado não, mas na terça-feira para quarta-feira eu devo fazer uma visita para a gente conversar. Combinado. Gente, se vocês realizam os nossos sonhos. Se nós temos sonhos, né, Nina? Vocês são materializadores. É uma coisa assim, eu me emociono. Peço desculpas, mas é porque todos só quem está aqui sabe o que significa isso para nós, não é isso? É. E nós vamos continuar aí fortes, viu? E com vocês e por vocês, e vamos lá. Vamos lá com muita força juntos. Vamos passar. Gente, tem pessoas perguntando sobre o curso. Deixa eu só falar para vocês o que tem no curso. Nós selecionamos o conteúdo que mais cai nas provas. Então, nele há 508 aulas gravadas de 15 minutos. Nele há 10 simulados, 10 mentorias, tá? Então, e além disso, vocês recebem um cronograma de estudo, vocês recebem todo o material em PDF, vocês recebem lista de exercício, tudo isso está incluído. Além do grupo de WhatsApp, toda a assessoria que a gente faz para vocês, todo esse acompanhamento. Quando sair o curso de redação, que ele já pode ser adquirido também, mas quando sair o curso de redação, que o curso der início mesmo, aí vão ser 5 redações e 5 mentorias, tá? Então, para cada redação que você fizer, você marca uma mentoria individual com a revisora da redação para tirar dúvida sobre a redação, sobre a correção da redação. Todo o conteúdo ele é visto via Zoom e visto via plataforma. As aulas teóricas gravadas, você pode ver e rever quantas vezes vocês quiserem dentro de 1 ano de acesso. E a parte ao vivo, via Zoom, acontece aqui nessa plataforma, a que vocês já estão acostumados, e via Zoom porque a gente tem alunos não só de Goiânia, a gente tem alunos fora de Goiânia também, além de toda essa questão pandêmica que ainda não está estabilizada. Então, nós preferimos não correr risco, não colocar ninguém em risco, e mantivemos via Zoom, tá? Nós até esboçamos o início de uma turma presencial no início do ano, mas as pessoas ainda estão reticentes em relação a isso. Então, gente, o ambiente é o mesmo, assim, a troca continua sendo a mesma. O professor Carlos André, a aula dele é incrível em qualquer plataforma. Vocês podem assistir a aula dele gravada, a aula aqui via Zoom e a aula presencial, que a aula dele, ele dá com toda a empolgação do mundo. A aula gravada parece que ele está conversando com você.
Então, Sim, ele tem o sexto sentido. Às vezes ele fala, peguem a caneta, vocês estão anotando. Parece que é ao vivo a aula, parece que ele está conversando conosco e sabe onde estamos e o que estamos fazendo. sabe o que é isso, Larissa? É porque ele já tem tanta expertise em ministrar esse conteúdo há 20 anos, que aí ele já sabe, assim, nesse ponto aqui, o aluno vai ter uma dúvida nesse assunto. Então, ele já fala assim, ó, presta atenção, nesse assunto aqui, você vai ter dúvida, pega a caneta e anota. Então, ele já sabe certinho. Exatamente. Vai ter dúvida, sabe? Ele já sabe tudo isso. Então, gente, vocês podem... Sério, eu não estou falando aqui porque eu estou aqui para explicar sobre o curso. Gente, é sério. Quem não conhece o curso, nos procure. A gente tem um curso, um modo de acentuação na plataforma que vocês podem conhecer. É incrível. Não tem como falar que não é, porque realmente a didática do professor ela é dele. É muito, muito, muito boa mesmo. Não, além dele ser bom, ele conhece a banca, né? Sim, além disso tudo, né? Então, realmente faz toda a diferença, sabe? Ó, para quem adquiriu o curso passado, como nós havíamos falado, haverá mais algumas aulas sobre o edital no curso passado. O que quem adquiriu o curso passado precisa adquirir? O que é particular desse curso? As mentorias, os simulados e as correções de redação. As correções de redação e as mentorias. Então, isso é algo que é desse curso. A parte que é gravada, ela é comum aos dois cursos, entendem? Então, o que é de cada curso, isso vocês precisam adquirir separadamente, tá? O que vai ser autorizado é aquilo que a gente falou. As aulas específicas em relação a quando sair a banca, o professor vai gravar em relação à banca da UFG e a gente vai colocar na plataforma para vocês do curso de redação. É a única alteração que houve nesse curso passado, que vai ser colocado para vocês. Então, vocês não vão precisar comprar aulas gravadas, só a parte que for de mentoria e de correção de redação e simulado. Tá bem? Dúvidas? Alguma dúvida? Ana Carolina, você está com a mão levantada? Fala comigo. Sim, é porque eu estava esperando a minha vez. Boa noite, professor. Sou uma admiradora sua faz tempo, sou sua ouvinte, então é muito bom. Obrigada por disponibilizar aí online depois para alunos retardatários com filhos pequenos, então foi ótima ideia. E sim, depois eu vou acessar mais informações sobre o curso. Eu fiquei com uma dúvida na última alternativa sobre abstrato. Aí está escrito alguma coisa sobre uma interpretação abstrata, eu achei que era no sentido de oposto de concreto, e aí o senhor mencionou sobre algo que se pode abstrair, e aí eu só fiquei em dúvida disso, e parabéns, e estamos aí juntos, com certeza a gente vai estar participando desse curso, tá? Um abraço aí para vocês dois. Que bom, Obrigada, Ana Carolina. Ana Obrigado Carolina. pelo carinho, viu? Muito obrigado pelo carinho. Abstrato é tudo que pode se abstrair. Vou dar um exemplo. Ana Carolina, você está com a câmera aberta, faça uma gentileza para mim. Feche os seus olhos. Pense em amor. O que vem à sua cabeça? De olhos fechados, o que vem à sua cabeça? Minha filhinha aqui do lado. Por isso que amor é um substantivo abstrato. Olha que linda! Substantivo abstrato é todo e qualquer substantivo de que se abstrai algo. Agora, se você pensa na palavra celular, você não tem que fechar o olho e pensar em nada, porque celular é concreto. Concreto é aquilo que tem imagem. Então, tudo que tem imagem é concreto. Por exemplo, Saci Pererê é concreto. Por que Saci Pererê é concreto? Porque tem imagem. Percebe? Abstrato é tudo aquilo que se pode abstrair. Então, sentimentos são todos abstratos. Entende? Então, essa é a diferença do substantivo concreto para o abstrato. Lá não era. Lá a perspectiva era de figurativação e de
aspectos temáticos que envolvem exatamente aspectos iluministas científicos. É muito linda essa prova. Posso ilustrar? Claro. Quando ele pediu para você pensar em amor, se eu fecho o olho e penso em amor, eu penso nele, eu não penso na sua filha. Entende? Então, amor é diferente para mim e é diferente para você. A gente abstrai coisas separadas, coisas diferentes. Eu também, viu? Há quem use o macete e coloque que é aquilo que é palpável, né, professor? Já vi isso. Aí como é que alguém pega o Saci Pererê? Pode pegar o Saci Pererê, gente. É politicamente incorreto, inclusive. Os macetes são politicamente incorretos também. Não é, Larissa? É isso. São conceitos, viu, Ana? São conceitos, né, Larissa? Se eu não tenho conceito... Gente, nós acreditamos no Instituto, um negócio chamado de conceito. Ter conceito é matar questões. Não ter conceito é sofrer com questões. A verdade é essa. Aí é subjetivo. Nossa, quando eu vejo prova subjetiva, prova não é subjetiva. Gente, as provas são objetivas. Só que você tem que ter pressupostos para fazer isso. É isso, né? Gente, todo mundo preencheu a lista de presença? Não, eu não visualizei, não. Não. Não, eu não vi ela aqui no chat. Eu também não. Eu ia perguntar sobre ela. Aí, pronto, ó, puseram aqui novamente no chat. Sim. Preencham, por favor, a lista de presença, não deixe de preencher, tá bom? E é isso, tá bom? E vamos tirar uma foto? Vamos tirar uma foto. Gente, vamos. Vocês podem abrir a câmera para gente? Não precisa arrumar o cabelo, não, gente. Precisa arrumar o quarto. Espera que até eu vou arrumar o meu, peraí. Lucas, meu topete está bom aí, Lucas? Como é que tá? Tá reluzente, tá ótimo. Obrigado pela deferência. Tu vai colocar lá no seu site, né? Então a gente tem que se arrumar, ficar bonitinho. Lá no Insta. No Insta, tem que estar bonitinho. Gente, beleza, a galera. ela tá queimada, eu não consigo ligar. Sorrisão, hein? Sorrisão pra gente. Sorriso. 3, 2, 1 e... É isso aí, galera. Muito obrigado. Obrigada, viu? Valeu. Palavras carinhosas. Bom demais. Pode sempre, estamos juntos. Até amanhã. Chame pessoas para vir. Amanhã nós vamos ter um raio-x da prova, gente. Se fosse vocês, não perderia por nada nesse mundo. Eu amanhã... não vou perder, você vai perder? Acho que não, né? Amanhã, 19 horas, tá, gente? Até amanhã. Tchau, tchau.